Você já ouviu falar de Benai, um dos guerreiros mais temidos e leais da Bíblia? Imagine um homem cujas histórias de bravura e fé são tão impressionantes que poderiam facilmente ser parte de uma grande epopeia, como as lendas dos maiores heróis da humanidade. Mas o mais incrível é que esses feitos não são ficção. Eles realmente aconteceram. Benai, filho de Joiada, foi um exemplo de coragem inabalável, determinação sem limites e uma fé que o guiava em cada passo. Ele não era apenas um soldado, era um guerreiro extraordinário, cuja vida e ações deixaram um impacto profundo no povo de Israel e até hoje inspiram aqueles que conhecem sua história. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nos momentos mais marcantes da vida de Benai, seus feitos heróicos, os desafios que enfrentou e as lições que podemos tirar dessa jornada épica. Prepare-se, porque esta é uma história que não apenas vai prender sua atenção, mas também mudar a forma como você enxerga a coragem, determinação e a força da fé. E confie em mim, você vai querer ficar até o final, pois o legado de Benai é algo que merece ser conhecido e compartilhado. A Bíblia nos apresenta muitos heróis, homens e mulheres, que marcaram a história de Israel com suas vidas de fé e coragem. Porém, entre eles, poucos são tão intrigantes e fascinantes quanto Benai. Sua presença se destaca em um período cheio de batalhas, conquistas e desafios, onde homens de grande coragem e fé eram necessários para defender o povo de Deus. Benai fazia parte de um grupo exclusivo conhecido como os Valentes de Davi. Esses homens não eram apenas soldados, eram guerreiros de elite, escolhidos a dedo por sua força, lealdade e habilidade em batalha. Mas Benai, filho de Joiada, e além de tudo isso, ele era mais do que um combatente habilidoso. Ele era uma figura de inspiração, alguém cuja vida refletia um profundo comprometimento com Deus e com seu rei. Imagine a cena: um exército poderoso liderado pelo rei Davi, e entre eles, um grupo seleto de homens que enfrentavam o impossível. Entre eles, Benai, sempre pronto para o desafio. Mas quem era ele realmente? O que o tornava tão especial e por quê? Mesmo séculos depois, sua história continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. Prepare-se para descobrir como sua vida, marcada por lealdade, força e fé inabalável, ecoa até os dias de hoje e nos ensina lições valiosas sobre coragem, confiança e propósito. Benai era muito mais do que um simples guerreiro no exército de Davi. Ele era um homem que servia com excelência e liderava com determinação. Sua vida nos é apresentada nas Escrituras, em passagens como 2 Samuel 23. 2023, onde conhecemos os detalhes de seus feitos heróicos e de sua impressionante coragem. Benai era natural de Cabzeel, uma cidade pequena e pouco conhecida no extremo sul de Judá, próxima às fronteiras do deserto. Essa origem humilde poderia sugerir um destino limitado, mas Deus tinha planos grandiosos para sua vida. Seu nome, Benai, significa "o Senhor construiu", uma mensagem poderosa que revela como sua trajetória estava profundamente alinhada ao propósito divino. Ele não era apenas mais um soldado entre os muitos do exército. Benai se destacou não por sua posição social ou por riqueza, mas por sua bravura inigualável, sua fé inabalável e sua capacidade de enfrentar desafios que muitos sequer ousariam imaginar. De um homem comum, ele se tornou uma figura lendária em Israel, conhecido em todo o reino como um dos mais leais e temidos guerreiros de Davi. A história de Benai nos mostra que não importa de onde viemos, nossas origens não limitam o que podemos realizar quando Deus está ao nosso lado e quando vivemos com propósito e fé. A Bíblia nos revela que um dos primeiros grandes feitos de Benai foi enfrentar e derrotar 2 guerreiros moabitas. Os moabitas, conhecidos por sua força e habilidades em batalha, eram inimigos temidos por Israel. Esses 2 homens não eram soldados comuns. Eles representavam o melhor que Moabe tinha a oferecer em termos de poder militar. Ainda assim, Benai, com sua coragem e confiança inabalável em Deus, não apenas os enfrentou, mas os venceu. Essa vitória não foi um simples confronto físico. Ela exigiu uma combinação de estratégia, habilidade e uma fé inquebrantável no Senhor. Benai demonstrou que não era apenas um homem de força bruta, mas alguém que pensava, planejava e executava suas ações com precisão. Imagine o impacto dessa batalha para o povo de Israel. Um guerreiro de origem humilde, enfrentando adversários poderosos e triunfando de forma tão impressionante. Essa vitória não foi apenas uma conquista pessoal para Benai,
mas um símbolo de esperança e encorajamento para o povo. Ele provou que, mesmo diante dos maiores desafios, a força e a proteção de Deus eram suficientes para alcançar a vitória. Esse momento marcou o início de sua jornada como um dos maiores guerreiros da história bíblica, alguém cujos feitos ecoariam por gerações como prova de que a coragem, quando aliada à fé, pode superar qualquer adversidade. Entre os feitos heróicos de Benai, talvez o mais impressionante e inesquecível tenha sido sua batalha contra um leão. Não estamos falando de um confronto em campo aberto, onde o homem teria espaço para se mover ou escapar. Não! Essa luta aconteceu dentro de uma cisterna, um espaço confinado, escuro e, para piorar, em um dia de neve. Imagine a cena. O chão escorregadio, a temperatura gelada e um rugido ecoando nas paredes da cisterna, enquanto Benai descia para enfrentar um dos predadores mais temidos da natureza. Encarar um leão já seria um ato de extrema coragem em condições normais. Mas dentro de uma cisterna, sem qualquer chance de fuga, isso exige algo muito além de força física. Isso exige uma fé inabalável, uma confiança absoluta de que Deus estava ao seu lado naquele momento. Para muitos, esse tipo de situação seria o fim, um lugar onde o medo assumiria o controle. Mas não para Benai. Ele entrou, enfrentou o impossível e saiu vitorioso. Essa batalha não foi apenas uma prova de sua força e habilidade, mas também de sua disposição de colocar sua vida em risco, sabendo que o Senhor era sua verdadeira proteção. Quantos de nós, diante de nossos próprios leões, nossos medos, desafios ou circunstâncias impossíveis, teríamos a coragem de entrar nessa cisterna? A história de Benai nos desafia a enfrentar o que nos assusta, confiando que Deus nos capacitará a vencer, mesmo nas situações mais desesperadoras. Outro feito extraordinário de Benai foi sua luta contra um egípcio gigante, um adversário descrito na Bíblia como imponente e armado com uma lança tão grande que parecia mais um tronco de árvore. Este homem era um guerreiro treinado, preparado para subjugar qualquer inimigo com seu tamanho, força e equipamento superior. Por outro lado, Benai tinha em suas mãos apenas um cajado, uma arma simples e aparentemente inadequada para enfrentar alguém tão poderoso. Porém, foi nesse confronto que Benai demonstrou mais uma vez sua habilidade, coragem e, acima de tudo, sua confiança no poder de Deus. Com determinação e uma estratégia inteligente, ele conseguiu desarmar o gigante e usou sua própria lança para derrotá-lo. Imagine a cena. Um homem, aparentemente em desvantagem, enfrentando um gigante armado e saindo vitorioso. Essa batalha não foi apenas uma demonstração de força ou habilidade, mas uma prova viva de que Deus estava com Benai, capacitando-o a superar desafios que pareciam impossíveis. Para o povo de Israel, essa vitória foi um testemunho do poder de Deus agindo na vida daqueles que confiam nele. Para Benai, foi mais uma evidência de que, com fé, nenhuma arma ou adversário poderia prevalecer contra ele. Essa história nos lembra que, mesmo quando as probabilidades estão contra nós, Deus nos dá as ferramentas e a coragem necessárias para triunfar sobre qualquer gigante que enfrentarmos. Benai não se destacou apenas por suas habilidades como guerreiro, mas também por sua lealdade inabalável ao rei Davi e, acima de tudo, a Deus. Ele era mais do que um soldado de elite. Era um homem de confiança, cuja dedicação ao reino ia além das batalhas. Benai serviu ao rei Davi com total comprometimento, assumindo responsabilidades cruciais para proteger o reino e garantir sua estabilidade. Sua lealdade foi testada em momentos decisivos e ele sempre provou ser digno de confiança, colocando o bem do povo e a vontade de Deus acima de qualquer interesse pessoal. Quando chegou o momento de Davi passar o trono para seu filho Salomão, uma transição marcada por disputas e tensões políticas, Benai desempenhou um papel essencial. Ele esteve ao lado de Salomão, protegendo-o e ajudando a consolidar seu reinado, garantindo que a vontade de Deus fosse cumprida naquele período de incerteza. Benai também foi um dos que apoiaram as ações decisivas de Salomão para estabelecer sua autoridade, incluindo a eliminação de ameaças internas ao reino. Sua lealdade a Davi e sua continuidade no serviço a Salomão era um reflexo de sua fé. Uma fé que guiava suas escolhas e o tornava um exemplo raro de integridade em uma época de líderes muitas vezes movidos pela ambição. Benai não servia apenas a reis humanos, ele servia a um propósito divino, e sua vida nos mostra que a verdadeira grandeza está em servir com humildade, fidelidade e coragem.
A história de Benai transcende suas conquistas físicas e suas vitórias nas batalhas. Ele não é apenas um exemplo de força bruta ou habilidade militar. Sua vida nos ensina lições profundas sobre coragem, determinação e, principalmente, confiança em Deus. Em cada desafio que enfrentou, seja ao lutar contra guerreiros poderosos, um leão em uma cisterna ou um gigante egípcio, Benai mostrou que sua força não vinha apenas de sua experiência como soldado, mas de sua fé inabalável no Senhor. Ele nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer obstáculo. Pense nos leões que enfrentamos em nossas próprias vidas, os problemas que parecem nos encurralar, as situações que parecem nos derrotar antes mesmo de começarmos a lutar. Talvez seja uma dificuldade financeira, um conflito familiar ou até mesmo um momento de dúvida em nossa fé. Benai nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando o chão é escorregadio e a luta parece impossível, podemos nos levantar e vencer. Ele é um exemplo vivo de que com Deus tudo é possível. Não importa o tamanho do desafio, sua história nos inspira a enfrentar nossos próprios medos e a confiar que, com determinação e fé, podemos superar qualquer adversidade. Benai nos lembra que a verdadeira vitória não é apenas física, mas espiritual, e que cada batalha vencida com Deus nos aproxima de nosso propósito maior. Nos dias de hoje, enfrentamos desafios que muitas vezes parecem insuperáveis. Problemas na família, pressões no trabalho, lutas internas com nossa saúde mental ou até crises de fé. Todos esses desafios podem nos fazer sentir como se estivéssemos frente a um gigante ou presos em uma cisterna com um leão. Mas as histórias de personagens bíblicos como Benai nos lembram que não estamos sozinhos nessas batalhas. A vida de Benai nos inspira a perseverar, mesmo quando as circunstâncias parecem nos sufocar. Ele nos mostra que, quando colocamos nossa confiança em Deus e agimos com coragem, a vitória é possível. Não importa o tamanho do desafio. Quantas vezes permitimos que o medo, a dúvida ou a sensação de impotência nos paralisem? A história de Benai nos desafia a pensar diferente. Assim como ele confiou em Deus para vencer seus adversários, somos chamados a depositar nossa confiança naquele que pode nos capacitar além das nossas próprias forças. Porém, a pergunta que fica é: estamos dispostos a confiar e agir como ele agiu? Estamos prontos para descer a cisterna e enfrentar nossos leões, mesmo quando tudo ao nosso redor parece nos dizer para desistir? A vida de Benai nos ensina que a fé sem ação é incompleta. Ele não apenas acreditava em Deus, ele agia, tomava decisões corajosas e colocava sua confiança em prática. E é isso que somos chamados a fazer hoje: confiar em Deus, avançar com coragem e nunca desistir, mesmo quando tudo parecer perdido. Pois, assim como Benai, com fé e determinação, também podemos testemunhar grandes vitórias em nossas vidas. E assim chegamos ao fim da incrível história de Benai, o soldado mais temido e admirado da Bíblia, um homem comum, com uma origem humilde, que por meio de sua fé, determinação e coragem, alcançou feitos extraordinários que ecoam até hoje. A trajetória de Benai nos lembra que Deus pode usar qualquer um de nós, independentemente de nossas limitações ou circunstâncias, para realizar coisas grandiosas. Seja enfrentando guerreiros poderosos, leões em cisternas ou gigantes invencíveis, Benai mostrou que a verdadeira força vem de confiar em Deus e agir com coragem. E agora, a pergunta é: o que você pode aprender com a história de Benai? O que em sua vida pode ser transformado quando você decide agir com fé e determinação? Se você gostou dessa história inspiradora e quer conhecer mais sobre outros heróis da Bíblia, suas jornadas de fé e como essas lições podem ser aplicadas ao nosso dia a dia, aproveite agora para se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Além disso, deixe aqui nos comentários o que mais te inspirou na história de Benai. Foi sua coragem? Sua fé inabalável? Ou talvez sua lealdade? Adoraríamos saber o que tocou o seu coração. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua jornada de fé. Até lá!